E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Ó, para começar bem a segunda-feira, né? Nada melhor que um café e uma dica de coisa boa para assistir. Esse fim de semana eu assisti Dopesick, que tá no Star Plus. Ele é baseado em um livro que também se chama Dopesick, que fala sobre um medicamento que desencadeou a crise dos opioides nos Estados Unidos. O que acontece? Os opioides são tipo morfina, né? Teve um momento em que a Purdue Pharma, que era uma das maiores empresas farmacêuticas dos Estados Unidos, estava com uma patente do medicamento principal deles prestes a expirar. Então eles resolveram investir em uma nova medicação, que seria o Oxycontin. Geralmente os medicamentos à base de opioides, né, os opioides, eles são controlados, existe um risco muito grande de você se viciar. Então é muito difícil você ter acesso a um medicamento assim, só para dores extremas e com receita médica, geralmente são tarja preta. E o que eles conseguiram a partir de muita chantagem, comprar pessoas, né? Eles conseguiram um rótulo inédito no FDA, que é quem é como se fosse a Anvisa americana. Eles conseguiram que esse medicamento fosse considerado praticamente inofensivo, que ele poderia ser usado para tudo, até para uma dor de cabeça, por exemplo, e uma classificação de um nível de controle muito menor do que o que seria normalmente para um opioide. E eles conseguiram isso citando um estudo que dizia que esse medicamento viciava menos de 1% das pessoas que tomavam, que era uma grande mentira. Então, a série ela se divide em vários núcleos. O núcleo da família Sackler, que é quem os donos da Purdue Pharma, né, que colocaram esse medicamento no mercado, em especial Richard, que ele tem uma necessidade de se provar para a família, né, de fazer dar certo a qualquer custo. Tem o núcleo do Billy, que é um dos representantes de vendas e de como eles são instruídos a mostrar o trabalho deles, a que os médicos receitassem cada vez mais, como é feito o marketing mesmo de uma indústria farmacêutica nesse nível. Temos também o Dr. Samuel Phoenix, que é um médico do interior, de uma região de mineração. Ele tem uma relação muito próxima com os pacientes dele, ele vive lá há mais de 30 anos, né? Então são todos como se fosse da família dele. E ele querendo ajudar, né, essas pessoas que realmente tinham um trabalho muito pesado, que acabavam tendo lesões sérias, ele começa a indicar esse medicamento, porque ele acredita nos estudos, né, que estão sendo apresentados para ele pelo Billy, pelo representante de vendas, que inclusive também não tem conhecimento suficiente para saber se aquele estudo realmente é verdadeiro, ele também acredita. E ele tem que depois lidar com as consequências do que aquilo fez com a comunidade, com as pessoas que ele considera da família, com as crianças que ele mesmo fez o parto. Então é uma situação muito complicada para ele ver todo o prejuízo que aquilo vai causar. Tem também a parte de uma linha do tempo, né? São divididos em linhas do tempo. Tem do lançamento do produto, tem de quando uma agente, a Bridget, agente do departamento antidrogas, ela começa a ver que aquilo realmente se tornou um problema. Do nada ela vê que a maioria dos assaltos que eles estão investigando, tipo a farmácias, as pessoas só levam isso, o Oxycontin. E ela vê que isso é um problema, ela começa a pesquisar, vê que os níveis de criminalidade subiram muito, de mortes relacionadas ao medicamento, e vai atrás para iniciar uma investigação. E todos os percalços que ela vai encontrar no meio do caminho, de pessoas que foram realmente compradas pela Purdue Pharma. E tem também o núcleo mais recente dos procuradores estaduais da Virgínia e de um procurador federal que não podem ser comprados, que eles realmente levam o trabalho deles a sério e vão atrás até conseguirem entrar com uma ação contra a Purdue Pharma. É uma conta de mais ou menos 400 mil mortos
e uma criminalidade crescente. Então, assim, é absurdo, né, que isso possa acontecer. Mas a série é maravilhosa, as atuações são maravilhosas. O Dr. Samuel Phoenix é o Michael Keaton, que é um super ator. Então, vale muito a pena, até mesmo para a gente entender um pouco sobre o que é a indústria farmacêutica, a importância, o poder que eles têm, tanto em governos, em tudo, né, com os médicos, como é feita a divulgação, o que cada um ganha com isso, para a gente também ficar mais esperto.